Nicolau Maquiavel, o filósofo que escreveu O Príncipe. Será que Maquiavel tem alguma obra além desta obra tão conhecida? Se tem, quais são elas? E o que Maquiavel trabalha nessas outras obras além do Príncipe? E quando é que ele começou a escrevê-las? Antes ou depois da sua obra O Príncipe? Podemos dizer que Maquiavel é um autor republicano? Ou será que ele é um autor predominantemente principesco, absolutista? Se você quer acompanhar a discussão sobre estas e outras questões, fique aí comigo até o final desse vídeo. O meu nome é João Aparecido, sou professor de filosofia, com graduação e mestrado em filosofia. Para tratar deste assunto, eu convidei o professor José Luiz Ames, ele que é professor da Universidade Estadual do Paraná, UniOeste. Professor José Luiz Ames, seja muito bem-vindo ao meu canal Central Filosófica. João Aparecido, muito obrigado por seu convite em participar do seu projeto do canal. Eu achei esta uma ideia muito interessante e muito oportuna de levar ao grande público uma ideia mais trabalhada, mais acadêmica e mais aprofundada de filosofia política. Aquilo que eu vi até agora nos vídeos postados no seu canal são sempre convidados digamos, da linha de frente, né, da filosofia no Brasil hoje, e o que mostra também da tua parte, né, uma clara compreensão do lugar que ocupam essas pessoas e da importância que elas têm, da profundidade da reflexão que elas têm, né? Então, quero te parabenizar por esse projeto e também te agradecer pelo convite, pelo qual me sinto honrado de fazer parte. Muito obrigado, professor, por ter aceitado o convite e pelas palavras de consideração em respeito ao meu trabalho. Muito obrigado. E antes de iniciarmos a nossa discussão, você que está aí nos assistindo, você que se liga comigo aqui no canal Central Filosófica, já deixa o seu like nesse vídeo, seu comentário, pois o seu like faz com que o YouTube entenda que esse vídeo mereça subir lá para cima para a barra de busca. E compartilhe, faça com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Professor, como eu falei no início, na introdução, Maquiavel é muito conhecido pela sua obra O Príncipe. Bom, para quem não sabe, a minha dissertação de mestrado é no pensamento de Nicolau Maquiavel, e na minha defesa eu tive a honra de ter o professor José Luiz Ames presente. Sim. Então, quando eu falava, quando eu sempre digo para as pessoas que eu estudo Maquiavel, eles sempre, o Príncipe, você está pesquisando lá qual capítulo do Príncipe que você aprofunda. Ou seja, quais foram outras obras, ou melhor, qual é a principal obra que o Maquiavel escreve além do Príncipe? E além disso, uma outra questão que podemos discutir é o Maquiavel, além de ser um autor principesco ou um autor que muitos colocam como defensor do absolutismo, ele é mesmo um autor absolutista? Podemos pensar no Maquiavel um autor republicano? João, então, realmente, aquilo que você me propõe como interrogação, só isso levaria um bom tempo de curso para poder ser explorado. Então, vou ser bem conciso, realmente só informativo, digamos assim, né? Então, a primeira informação que nós temos do Maquiavel é uma carta que ele escreve em 1487. Uma carta por um embaixador de Florença, em Roma, né, Ricciardo Becchi, que pede que ele vá assistir alguns sermões do Frei Savonarola e lhe faça um relato. Esta é a primeira informação que nós temos. Então, quando Maquiavel assumiu a chancelaria, a segunda chancelaria da República, começa também todo um conjunto de textos que nós chamamos textos de chancelaria,
A maior parte deles nunca foi traduzida a português, só aquelas cartas oficiais trocadas posteriormente. E também ele vai escrevendo pequenos textos, que são relatos teóricos, durante esse período de 1494 até 1512, em que ele vai ficar a serviço, 1498 a 1512, né, em que ele vai ficar a serviço da República. Né. Então, esses pequenos textos são muito importantes, porque são como que a matéria-prima de uma boa parte das obras, sobretudo da obra mais popular do Maquiavel, que é o Príncipe. Eu chamo mais popular no sentido de ser aquela mais conhecida, mais difundida, comentada, lida, não a mais importante. E com isso já estou te respondendo uma das perguntas, né? A mais importante das obras, porque é a mais densa de reflexão, é, sem dúvida, Discursos sobre a primeira década de Tito Livio. Né? Então, para um leitor, ou perdão, né? Para uma pessoa que está nos vendo agora, quando a tradução do termo discorsi, do italiano, nós estamos traduzindo literalmente para discursos, mas significa o quê? Significa que nesta obra, a mais importante das obras de Maquiavel, se trata de um comentário reflexivo de Maquiavel da situação da Itália de modo geral, mas e sobretudo da história e da vida da República de Florença a partir da história de Roma escrita por Tito Livio. Né? Então, é disso que se trata. É uma reflexão a partir da história de Roma escrita por Tito Livio, de Florença, sobretudo, mas também, inevitavelmente, da Península Itálica, na medida em que a Itália, como nós a conhecemos, não existe ainda. Nesta península, que hoje é a Itália, tem no mínimo 25 estados independentes compartilhando aquele mesmo espaço físico, entre os quais Florença, né? Que é aquela república que Maquiavel serviu como chanceler por 15 anos. Então, diga. Não, é só uma questão, o senhor falando, desculpa a interrupção. A obra, o discurso sobre a primeira década de Tito Livio, uma questão que sempre ela vem à tona é quando é que ela foi escrita em relação ao príncipe, se ela foi escrita antes ou se foi depois. Porque eu já li de comentadores que dizem versões diferentes. Alguns defendem que o Maquiavel começou a escrever os discursos, parou, escreveu o príncipe, depois voltou a escrever os discursos. Outros dizem não, que lá no príncipe ele fala que ele vai tratar, logo nos 2 primeiros capítulos, ele fala que ali ele vai tratar do principado, porque das repúblicas já tratou em outros escritos, né? Aí dali, alguns leitores já falam, olha, tá vendo? Ele escreveu primeiro discursos, depois ele escreveu o príncipe. Dá para a gente precisar aí qual das obras foram escritas, se uma foi escrita ali ao mesmo tempo? Então, João, esta é uma excelente pergunta para a qual não tem na literatura interpretativa de Maquiavel no mundo uma resposta conclusiva. Existe um grande debate. Então, eu vou só situar esse debate. Né? Em termos da obra do Príncipe, nós temos uma informação precisa numa carta que Maquiavel escreve em dezembro de 1513 a Francesco Vettori, que é um embaixador de Florença em Roma, informando ele que ele escreveu um livrinho muito interessante, fala dos principados, que o editor depois vai converter em O Príncipe. Mas o título que Maquiavel deu é Dos Principados. Esta obra ela vai ser reformulada por Maquiavel, vai ser reescrita porque ele pensava em oferecê-la na sequência e nunca teve oportunidade, ele vai poder oferecê-la só em 1516. Portanto, 3 anos após essa primeira versão, digamos, mais ou menos completa dessa obra. Então, digamos, em termos de trabalho completo e publicado, a primeira obra é O Príncipe. No entanto, no capítulo 2 do Príncipe, né, ele dá uma informação que eu não vai falar das repúblicas, porque em outra parte já falei longamente sobre o assunto. E aí que se abre a polêmica. Do que se trata? Segundo os intérpretes, eu me alinho bastante a essa linha interpretativa, Maquiavel começou escrevendo sobre as repúblicas.
porque esta é a experiência que ele teve ao longo dos quase 15 anos como secretário. Então, ele foi escrevendo sobre a República, mas dadas as circunstâncias nas quais Florença foi mergulhada, o próprio Maquiavel foi preso por conspiração contra o Estado, depois anistiado, e a Florença voltou a uma situação, digamos, de um principado tirânico de fato, embora de direito permanecesse, ou na forma, né, permanecesse uma república. Este quadro de uma ordem política progressivamente se encaminhando para um Estado muito próximo a um Estado autoritário, tirânico, ou, enfim, né, em que havia uma supressão da participação popular, fez com que Maquiavel abandonasse aquele projeto e se dedicasse a uma obra chamada O Príncipe, para dedicá-la ao príncipe Médici, no sentido de orientar a instauração de um Estado sob que condições. Então, agora sim, vamos voltar lá. Este livro que Maquiavel diz, ou essas reflexões que Maquiavel diz, que já havia longamente dissertado sobre as repúblicas, lá no capítulo 2, onde foi parar? Onde foi parar esse livro que ninguém viu, ninguém sabe onde existe? Então, a ótica interpretativa diz assim, olha, este livro corresponde aproximadamente aos 18 primeiros capítulos do livro 1 dos discursos. Nesses 18 livros, Maquiavel fala da fundação do Estado, ele fala da institucionalização, da criação das estruturas principais de funcionamento, e nos capítulos finais, capítulos 16 a 18, ele fala da decadência da República. O arco inteiro do Estado, né? Fundação, criação das estruturas de estabilização e morte do Estado. Evidentemente, nesses 18 primeiros capítulos, não correspondem na sua integralidade àquilo que Maquiavel diz serem as suas reflexões sobre a República. Mas grande parte dessas, e os estudiosos identificam que partes de cada capítulo corresponderiam àquele livro perdido, ou àquele texto perdido. Isso é uma técnica especial da análise do discurso, consegue identificar. Então, este texto foi anterior ao Príncipe, sim, mas ele nunca se converteu num livro independente, porque Maquiavel aproveitou aquele material que ele havia escrito quando foi escrever os discursos. Então, ele escreve aquele material sobre as repúblicas, interrompe a obra e se dedica ao Príncipe, que ele conclui na primeira versão completa, em 1513, em dezembro, mas, dada a dificuldade de fazê-lo chegar esta obra ao príncipe Médici, que está governando a República, ele vai reformulando certos capítulos, acrescentando outros capítulos, e vai entregá-la efetivamente apenas em 1516 a Giuliano Médici. Então, veja, se você pergunta, Maquiavel é o quê? Maquiavel é um republicano ou é um monarquista? Né? É muito comum nos leitores do Príncipe ver em Maquiavel um estrategista do poder, uma pessoa unicamente preocupada em apontar quais seriam os modos mais eficazes de alguém conquistar o poder e se conservar nele, não importa com que meios. E, portanto, o povo seria uma pura massa de manobra da qual este indivíduo singular, com a sua capacidade de liderança, enfim, de força, seria capaz de manobrar ao seu livre e ao seu próprio benefício. Então, essa leitura, a leitura do Maquiavel como um teórico do poder, um estrategista do poder, que informaria regras práticas de condução de um governo autocrático, é uma leitura popularizada, mas totalmente equivocada da obra O Príncipe. Se nós formos olhar a obra O Príncipe no seu interior, o sujeito principal dessa obra é o povo. O que Maquiavel dá ênfase, em uma série de capítulos, ele insiste, a melhor defesa de todo príncipe é o povo, é a amizade, é o bem-querer do povo, é o afeto do povo.
Maquiavel diz, olha, castelos não protegem contra a ira popular. Canhões são inúteis se tiver inimizade de um povo. Então, o ator principal é o povo. Este é o sujeito. Então, esse é o sujeito desta obra chamada O Príncipe. Então, Maquiavel é republicano do começo ao fim do seu pensamento. Né? E com isso estou respondendo uma outra obra tua, outra pergunta tua. Né? Então, desde a primeira obra popular, O Príncipe, Maquiavel é um republicano. Se nós lermos O Príncipe sob uma ótica de um texto argumentativo de como se pode conquistar e manter um poder, nós não vamos alcançar a compreensão dessa obra. Agora, se nós ficarmos atentos ao modo como Maquiavel trata o papel do povo e a importância do povo, nós temos uma outra compreensão, uma compreensão republicana de Maquiavel. Porque numa república, o ator político é o povo, certo? Então, na obra Príncipe, também o ator principal é o povo. Este é o sujeito da obra. Um príncipe não faz nada, diz Maquiavel, se não tiver o apoio, a amizade, quando ele fala, né, do povo. Sem isso, armas, soldados, castelos, tudo isto é bolha de sabão, é algo que vazio se não tiver o apoio popular. Então, o Maquiavel é republicano do começo ao fim da sua obra. Então, podemos dizer, professor, que existe um ponto de intersecção, ou vários pontos de intersecções entre o Príncipe e os discursos, ao ponto de podermos dizer, como alguns estudiosos do pensamento Maquiavel falam, que ele é republicano e o principado, enquanto regime de governo, ele defende como uma situação circunstancial. Ou seja, existem circunstâncias que, se não dá para instaurar uma república, isso ele vai dizer nos discursos, né, que se instaura ali o principado. Então, como ele está tão preocupado com a ordem política, a estabilidade da vida política, que chega até a defender um principado onde não cabe uma república. Essa leitura é correta? Então, podemos dizer que entre os discursos e o príncipe, essas obras se correlacionam? Ou seja, não são obras totalmente distintas? Em absoluto são obras separadas. Elas estão numa mesma unidade de pensamento. Né? Então, se nós formos ler esses 18 primeiros capítulos dos discursos, que corresponderia ao livro das repúblicas, tão falado por Maquiavel no capítulo 2 do Príncipe, nós vamos entender a função ou lugar de um principado. Né? Maquiavel tem como horizonte, como pano de fundo dessa reflexão, a situação de Florença. Depois do fim da República de Piero Soderini, da República Popular, nós temos um quadro muito complicado, de uma tendência muito forte ao autoritarismo, ou como diríamos, uma tirania, e que tem conta internamente com a resistência daqueles que são contra a forma como o Médici governa a cidade, mas também não querem o retorno de uma república popular. Eles querem mesmo uma república, mas uma república aos moldes da República de Veneza, uma república aristocrática. Né? Porque este é o embate no tempo da República de Soderini. Né? Os partidários de uma república aristocrática contra os partidários de uma república popular, que é aquela que existe, né? Que vai começar com Savonarola e vai se estender até 1512, né? Com a queda do Soderini, aqueles 15 anos que Maquiavel está na frente. Né? Então, neste contexto, qual é a posição do Maquiavel? Maquiavel vai entender o seguinte: neste contexto atual da de Florença após 1513, um principado é o modo de reconduzir Florença a uma república. Ele vai deixar isso, sobretudo, claro, num texto que ele escreve em 1519, sob encomenda do cardeal Júlio de Médici, para uma reforma da República de Florença, comandada autocraticamente pela família Médici, num contexto em que não há herdeiros para essa república. E Maquiavel vai mostrar, olha, deste modo, os Médici vão ficar no comando, não se preocupe, enquanto tiver um Médici vivo, ninguém vai tocar em você. Mas depois isso vai progressivamente evoluir para uma república.
Então, este é o pensamento de Maquiavel. O que está por trás? É aquilo que você estava me perguntando antes, em off, né? Antes de nós começarmos. A virtude do povo. Maquiavel diz, olha, neste contexto de Florença, não é possível instaurar uma república consistente, porque este povo não está habituado à liberdade. É por isso que Soderini não conseguiu permanecer com a república. Uma república só resiste na medida em que há um amor à liberdade. Ora, o que aconteceu em Florença? Florença estava por 60 anos comandada pela família Medici, lá de 1434 a 1494. Durante todos esses 60 anos, o povo não conheceu a liberdade, não se cultivou nele a liberdade. Estou fazendo essa leitura a partir dos capítulos 16 a 18 do livro 1 dos discursos. Então, lá Maquiavel escreve um povo não habituado à liberdade, que porventura receba a conquiste, em pouco tempo não vai perdê-la, porque não está habituado, vai colocar um jugo sobre o seu, ele mesmo vai colocar um jugo no seu pescoço, né? Então, é o que Maquiavel quer dizer. É isso que aconteceu em 1512. Um povo que não está habituado à liberdade, ou seja, não tem internalizada as virtudes da liberdade, a defesa da liberdade como um valor supremo de conservação da vida, da liberdade como um bem público, como um bem político, não como um bem individual, como nós vamos compreender modernamente, né? Então, um povo que não tem isso internalizado e não tem amor às instituições e não se arrisca por sua defesa, que isso Maquiavel entende por virtude, né, por virtude, este povo não tem como viver sob uma república. Isto é uma lenta e longa, nós diríamos em linguagem de hoje, é uma questão de gerações para ser desenvolvida. Então, por isso ele escreve a obra O Príncipe como uma obra que progressivamente cultive no povo as virtudes cívicas, fazendo passar para as mãos do povo mais e mais espaço nas instituições para que se desenvolva uma virtude internalizada de amor à liberdade. Então, Maquiavel tem muita lucidez ao pensar uma república não se dá por um instalar de dedos. Uma república é questão de gerações, porque ela implica que o povo tenha amor às instituições e as defenda com armas se preciso for, com a vida se necessário for. Porque nisto está a liberdade desse povo. E isso Maquiavel diz, olha, isto não existe em Florença. Nesse período de 1494, quando Savonarola tomou o poder com a expulsão de Piero, né, Medici, e até 1512, é um tempo muito curto para um povo que passou 60 anos sob o jugo dos Medici e que está acostumado com quem o guie, com quem o governe, com quem lhe diga o que fazer. Não está internalizado o valor da liberdade. Então, como vamos querer uma república que não tem no seu povo o amor à liberdade, ou seja, amor às instituições que garantam essa liberdade, a lei que garanta essa liberdade? Então, a virtude cívica significa isso, é uma questão que se desenvolve progressivamente, não é de um dia para outro, não é de um ano para outro, progressivamente isso se internaliza como valor e a pessoa não consegue mais imaginar-se fora de uma estrutura republicana em que há a liberdade como o espaço público das instituições que asseguram uma vida de participação ativa de todos, não consegue compreender essa vida. Não é esta a realidade do povo de Florença no tempo de Maquiavel, mesmo após 1512, 1513, quando ele escreve isso, né? Então, a obra O Príncipe está destinada a essa função. É preciso reorganizar Florença para, em termos da sua estrutura política, mas com instituições que progressivamente vão cultivando no povo o amor à liberdade, ou seja, a participação ativa na coisa pública. E isso não é uma questão que dá para dizer no tempo quando vai acontecer. Mas o povo não tem esse valor ainda internalizado, pensa Maquiavel, em Florença, no seu tempo. Então, por isso a obra O Príncipe é uma obra que procura dar conta desta exigência, vamos falar assim, em termos muito pouco
ou muito didáticos, vai preparar o povo para ser uma república, né? Sem poder dizer que isso vai acontecer em 10 anos ou em 50 anos. Né? Quando vai ser isto? Maquiavel não é um profeta. É o tempo que vai dizer. É o povo mesmo que vai quando suficientemente internalizado o valor da liberdade, ele vai tomar sobre si a liderança do processo e a república vai acontecer. Ninguém mais vai conseguir mantê-lo subjugado quando ele tem internalizado o valor da liberdade. Mas quando e como isso se processa? Maquiavel pensa pela progressiva ocupação de funções públicas pelo povo. Quando o povo progressivamente ocupa funções públicas, se criam instituições participativas, conselhos, assim por diante, em que o povo participa ativamente, o povo começa a adquirir amor pelas instituições, ou seja, amor à liberdade, que essas instituições asseguram. E aí, quando isso se internaliza, quando esta virtude se internaliza como um valor inseparável dos cidadãos, não há mais ninguém que possa subjugá-lo, submetê-lo. É isso que ele escreve no capítulo 5, quando ele fala das repúblicas. Dizer, como é que se conquista uma república? Maquiavel fala, impossível. O único modo de conquistar uma república é você pegar esse povo ali, que está nesse território, e levar para outro lugar. Porque isto é tão forte num povo que não há como conquistá-lo. Porque só é possível se você acaba com o povo. Certo? Leva esse povo para outro lugar e põe outro povo ali. Aí tudo bem. Mas você não conquistou uma república. Você conquistou um território com outro povo. Não tem jeito. Né? Então, a república é um valor internalizado de amor à liberdade. Eu estou me mordendo a língua para não falar do Brasil hoje. Certo? Porque nós estamos nós temos uma história muito curta de amor à liberdade. E por isso cada um percebe sucessivos movimentos em nosso meio em que existe uma espécie de grande saudade da força, da autoridade exercida autocraticamente. Né? Todos aqueles que vão para a rua chamar militar para governar são expressão desta fraqueza da liberdade com valor. Sobrevive uma boa parcela também dos cidadãos que têm amor à liberdade, as instituições republicanas, sim, felizmente, né? Mas mostra a presença dessas manifestações um fenômeno muito semelhante ao que havia em Florença em 1513 em diante. Ou seja, um povo que uma boa parcela tinha amor às instituições, mas inversamente do que tem, infelizmente, hoje no Brasil, né, eles eram minoria. A maioria são aqueles, né, em que a liberdade não era um valor internalizado. E por isso uma república não era viável naquele contexto. Então, a liberdade com valor é uma coisa que está dentro dos cidadãos e não é separável mais dele. Isso é uma coisa que não acontece de um ano para outro, às vezes não acontece de uma geração para outra. Excelente e progressiva maturação. Professor, o senhor usou muito aí a questão liberdade e mais anterior na sua fala, o senhor deixou claro que, e eu também concordo, que no Maquiavel essa liberdade não é a liberdade negativa dos liberais, ou seja, a liberdade está ligada aos meus direitos individuais, o meu direito de não participar da vida política e ficar somente na minha vida privada. E eu vejo que está muito mais próxima da liberdade dos republicanos, que está ligada à questão da participação. O senhor poderia, já nesses minutos finais aí, precisar para a gente o que é essa liberdade no Maquiavel, que não é a liberdade dos modernos, e junto com isso, falar também de um outro elemento que o senhor e o professor Carlos Gabriel Panceira, da UFMG, defendem, que é fundamental numa república, que é a igualdade. E que não é igualdade econômica, que não é igualdade civil, mas é uma igualdade política. Como é que esses dois elementos andam juntos? Muito bom, João. Esse é um tema, para mim, apaixonante. Eu escrevi um texto, está publicado já, a Concepção de Liberdade de Maquiavel, né? Está publicado, para compreender o seguinte. Para Maquiavel, a liberdade é sempre um valor que acontece no espaço público. E só acontece na ação. Liberdade, para Maquiavel, jamais é um dado que pertence ao indivíduo. Simplesmente porque o indivíduo, tal como conhecemos na modernidade,
não existe ainda em Maquiavel, né? Então, nós temos em Maquiavel na ideia, digamos, antiga de coletividade, e não a ideia moderna de individualidade. Então, liberdade para Maquiavel é alguma coisa que só é na luta, na ação. E só na luta é que ela permanece. Dormiu no ponto, a liberdade se foi. Mesmo sob uma república, diz Maquiavel. Uma república sobrevive como república, ou seja, como o regime da liberdade das instituições que se dá na ação dos homens, na medida em que houver a ativa participação dos cidadãos nesse processo. Então, uma liberdade que se dá na luta. Quanto mais o indivíduo está no espaço público, e a pública, para Maquiavel, é literal, é espaço, é rua, é praça, é ali que ela acontece, né? Na resistência contra as tentativas de dominação e de opressão. Então, é neste movimento que a liberdade acontece. Liberdade, portanto, é algo que acontece na ação e nela se esgota. Ela não é um valor que nós hoje entendemos, pós-liberais, como uma capacidade de deliberar subjetivamente por isto ou por aquilo. Fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Não. Ainda que essa ideia embrionariamente já existe em Maquiavel, não é isto que ele entende quando fala em liberdade. Liberdade é sempre luta. Ela se dá na luta. E na luta significa na contraposição dos interesses opostos entre quem quer comandar, oprimir e dominar e aqueles que resistem contra essa tendência. Por isto, aquilo que o Pancera, o Carlos Gabriel, nos coloca é um elemento sumamente importante, né? O que significa dizer que a liberdade é Maquiavel, que a igualdade em Maquiavel é uma igualdade política, não uma liberdade civil, que é o respeito às leis, né? Não é a igualdade perante a lei, não é uma igualdade ontológica ou antropológica, é uma igualdade política. Com isto, Maquiavel quer dizer o quê? É o que ele escreve, sobretudo na obra Discursos, de que todos estão igualmente habilitados ao exercício dos cargos. Não há precedência, não há ninguém predestinado ao exercício de qualquer função pública. As funções públicas estão abertas a todos por igual. É isso que Maquiavel quer dizer com igualdade. Isto é igualdade política. Não há qualquer tipo de precedência, seja de origem, seja de riqueza, seja de função, de profissão, de ofício. Não. A igualdade significa ausência de precedência, ausência de um direito anterior à tua própria virtude de exercê-lo. Todas as funções são por igual abertas a todos os cidadãos. Trata-se da maior ou menor habilidade, maior ou menor capacidade para o seu exercício. Isso sim, né? Agora, ninguém está predestinado, seja o que for, né? Origem, riqueza, enfim, não importa, ao exercício de uma função. Todos são por igual destinados ao exercício das funções públicas. Isto é igualdade, como igualdade política em Maquiavel. Certo. Professor, muito obrigado aqui mais uma vez, pela sua presença aqui no meu canal. E tenho certeza que o senhor trouxe aqui muitas elucidações para a gente compreender o pensamento do Maquiavel, essa vertente do pensamento do Maquiavel que é pouco conhecida, né, que é essa vertente republicana, e também mostrando que aquilo que eu sempre defendo essa ideia também, que a obra de fôlego do Maquiavel, na verdade, é o Discursos, né, sobre a primeira década de Tito Livio, e não o Príncipe, apesar dele ser o Príncipe ser a obra mais conhecida, né, mais lida. Obrigado mesmo por a sua presença aqui, pela sua generosidade de ter aceitado o meu convite e pelas ideias que o senhor trouxe aqui. Muito obrigado. E para você que esteve ligado aí conosco até esse momento, você que acompanhou essa discussão, se você gostou, mais uma vez deixe seu like, comentário e compartilhe. E nos veremos no próximo vídeo.